Gra Jimenez, estou aqui no Pod Gra e hoje a nossa gravação é com um empresário muito amigo e querido aqui na nossa cidade, Benhur. Ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, como hoje ele se encontra como empresário, quanto tempo isso, né? E a carreira dele, por onde ele começou, os caminhos que ele tomou para chegar ao sucesso que ele se encontra hoje com a sua escola de informática aqui na cidade, com N cursos. Então ele vai contar um pouquinho para a gente da trajetória e como todos sabem, o Podgra, o intuito do Podgra é trazer pessoas com conhecimento, com diversidade de profissões, para que a gente possa alcançar em algum momento alguém na dúvida da carreira, como começar, por onde começar, as dificuldades, as facilidades. Então hoje comigo, meu amigo Benhur, prazer. Muito bom estar aqui com você, tirar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda para estar aqui com a gente, conversar, bater um papo e contar um pouquinho da sua história. Eu acredito que muita gente aqui na cidade já conhece, mas tem um mundão aí fora que eu acredito que a tua história vai alcançar algum jovem ou até mesmo alguém já na fase adulta que queira trocar de profissão. Porque você fez essa troca, né? Fiz. Bom, primeiramente, muito Vamos lá. obrigado. Muito obrigado pelas palavras aí, né? E realmente, eu sou filho aqui de Campo Mourão, nascido e criado aqui em Campo Mourão. Fiz toda a minha trajetória aqui, né? Estudei aqui nos colégios da região. E depois resolvi fazer faculdade de administração de empresas. Não contente, né, com essa faculdade, resolvi estudar educação física. E aí deixei a faculdade de administração de empresas e fui fazer educação física. E aí, para isso, na época não havia a faculdade de educação física em Campo Mourão e eu tive que ir para fora. E eu fui estudar em Marechal Cândido Rondon. E lá, desde 94 até 98, eu fiz o curso de educação física. Acho que o pessoal pode perceber pelo meu porte atlético. E em 98 terminei a faculdade, depois fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. Gosto muito dessa área do desenvolvimento humano, né? E aí estava para entrar num mestrado na área de educação. Mas quis o destino que eu voltasse para Campo Mourão, sempre eu tive vontade de voltar para cá. Então você, só te interrompendo um pouquinho, você fez a sua especialização logo que saiu da faculdade. Você não atuou como professor de educação física e depois decidiu fazer essa especialização? Não, na verdade, assim, quando eu estava no segundo ano, eu já comecei a fazer estágio, a trabalhar, e eu jogava vôlei, né? Comecei a dar treino para algumas equipes. E quando eu me formei, daí eu já era técnico do time de vôlei feminino em Marechal Cândido Rondon. Participava, jogava, na época era atleta, jogava no time masculino e era técnico do time feminino. E já engatei uma pós lá, porque eu fiquei com medo de ter preguiça depois de fazer, né? Falei, já vou fazer de uma vez, né? E escolhi uma área que eu gostava bastante. E era em Assis Chateaubriand. Então, todo final de semana eu viajava para Assis, depois voltava para Rondon e ficava fazendo essa linha. Para Assis, para Campo Mourão, né? Marechal Rondon. E aí terminei. Daí, quando era para entrar no mestrado na área de educação, que eu queria ser docente, né? Surgiu a oportunidade de eu vir para Campo Mourão. Foi quando eu vim para cá e fiz um concurso da prefeitura. Aí passei no concurso, fui funcionário da prefeitura aqui, concursado no ano de 2000. Na área da educação física. Educação física. Passei como concursado em educação física. Era professor de educação física. Dei aula no Colégio Mário Quintana, no Cidade Nova. Aqui são dois colégios tradicionais da rede municipal aqui de Campo Mourão. E peguei trabalho na Coamo, né, cuidando a parte lá de esporte, parte de natação lá, né? E depois também trabalhei no Colégio Integrado. Então fiquei nesse meio esportivo aí. Fui técnico da equipe aqui de Campo Mourão, no ano de 2000, 2001. Fomos campeões paranaenses com a equipe. Na época até foi bem interessante, porque Campo Mourão foi campeão geral dos Jogos Abertos do Paraná. E foi um ano que a gente estava aqui, né? Então foi bem bacana. Nosso querido Elivaldo Duarte fez um prêmio, troféu Tocando de Primeira. Consegui ganhar esse troféu na época. Então foi uma época bem legal. Mas, né? Veja que ironia. Eu deixei a faculdade de administração para fazer educação física. E quando eu voltei para cá, eu acabei abrindo uma empresa, né? E administrando. E administrando a empresa, né? E ali comecei, né? Em 2000, 2001, comecei com essa empresa. Né? Então fui deixando aos pouquinhos as aulas, o concurso, eu fiz uma transição
Eu não abandonei tudo de uma vez, né? Porque eu precisava que a empresa também me garantisse sustento, né? E aí eu fiz essa transição. E eu fui para a empresa, deixei do concurso, deixei as aulas de personal, academia, tudo que eu trabalhava na área de educação física eu deixei e fiquei só na empresa, que é também um gosto que eu tenho, que é a área de educação. Então montei uma escola de cursos profissionalizantes, que é a BIT Profissões, né? BIT Control, né? Mais Então conhecida ela como não é BIT mais Control. só informática hoje. Não, ela originalmente era uma escola de informática. A partir de 2006, ela foi fundada em 1999. A partir de 2006, a gente começou com cursos profissionalizantes, curso de mecânica em motos, mecânica automotiva, eletricista, e aí a gente foi diversificando. Plantamos o inglês e hoje nós temos um curso lá que é muito bom, que é formação de carreiras e prepara o jovem para a vida, porque hoje o jovem tem essa dificuldade, né? Eu acho que sempre foi exigido muito dos jovens. Ali com 17, 18 anos, você já tem que escolher o que você vai ser para o resto da sua vida, né? E se você for descontar a tua infância ali, que você está nem pensando nisso, quantos anos sobra para você decidir? É muito Né? pouco. E assim, na fase da adolescência, a gente tem N coisas pensando ao mesmo tempo, muita informação, vontade de conhecer tudo. E ao mesmo tempo, assim, eu preciso decidir quem eu vou ser daqui no futuro. Sim. E é uma coisa que não tem como a gente. E muitas pessoas se frustram porque às vezes ele vai assim, ele não tem aquela coragem ou maturidade ainda, com 17, 18 anos, para buscar aquilo que ele realmente quer, né? E depois que ele já começou uma caminhada, ele acaba se acomodando e não tem coragem de realmente mudar de profissão ou buscar, né, fazer uma transformação na vida. E aí onde nós temos muitos adultos infelizes, que não estão totalmente realizados com a profissão que têm. Se você hoje perguntar para as pessoas, sinceramente, né, quem está realizado com o próprio trabalho, nós vamos perceber que tem um grande número de pessoas que não estão totalmente realizados, não estão satisfeitos com o trabalho que estão exercendo hoje, né? E muitos falariam, gostaria de fazer tal coisa, de ter outra profissão, de correr atrás do meu sonho. Mas por que você não vai? Ah, hoje eu já estou muito velho, ah, agora não adianta mais, ah, isso aqui não é para mim, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar também a pensar que nunca é tarde para você iniciar um novo projeto, um novo empreendimento. A questão toda está assim, quando você conversa, os outros vão estar nos assistindo e falar assim, ah, mas falar é fácil, quero ver fazer, né? Mas você não precisa fazer coisas radicais. Você pode ir migrando aos poucos. Você pode testar, você pode se aventurar, né? Sempre com os pés no chão. E aí você vai ganhando força, ganhando coragem. Mas para isso você precisa de algumas ferramentas, né? Você não pode também falar, ah, eu quero tal coisa e não se preparar, né? Um exemplo, eu quero ser piloto de avião. Aí nunca estudou, nunca foi atrás. Nunca isso vai acontecer. Exatamente. Né? Eu já conversei com alguns jovens, assim, meu sonho é ser médico. Tá, e o que você fez para ser médico? Nada. Mas não tem como ser daí, né? É o que eu sempre comento lá com os nossos alunos. Eu falo, se você tem vontade de morar nos Estados Unidos, a primeira coisa é aprender a falar inglês, né? Exato. Você tem que tirar um passaporte, você tem que fazer o teu visto. Não adianta só ficar falando e sonhando, né? Você tem que partir para ação. Ou né? idealizando que lá é um lugar melhor de se morar e aqui você também não desenvolver nada para que a tua vida aqui seja melhor. Porque sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Tem esse ditado. Sempre parece mais verde, né? Parece mais verde, mais cortada, mais limpa, né? E não é. Então, eu mesmo fiz a minha faculdade mais velha, né? E não me arrependo. Eu penso que essa colocação que a sociedade faz, assim, terminou o ensino médio, já tem que entrar para a faculdade, é algo muito maçante para o jovem. Aí entra muita depressão, entra muito vício, uma cobrança dos pais. O nosso sistema educacional ele não é tão atrativo, né? O que nós vemos hoje são professores ali que são teimosos em educar, né? Porque hoje com as condições que têm, com os salários que recebem, eles realmente estão, eu brinco, né? Eu falo, o professor é teimoso em continuar lá, né? Sim. Por quê? Porque eles têm a vocação, eles têm a vontade, eles querem, né, fazer essa transformação. Mas todo o nosso sistema ele ainda é um pouco arcaico, ele ainda não beneficia, né, essas coisas mais
atrativas para o aluno, né, de forma lúdica, de forma responsável, preparação para a vida mesmo, que o aluno possa perceber, né, que ele está pronto para a vida. Mas isso que você falou é uma coisa interessante das mudanças, né, na vida, independente da idade. Eu vou relatar rapidamente o que aconteceu na faculdade. Quando eu entrei, eu estava lá com 19 anos. E na minha turma, né, a maioria eram jovens ali nessa faixa de 19, 20, 21 anos, mas tinha algumas pessoas mais velhas. E tinha um rapaz lá, hoje eu falo rapaz, né? Já tinha 42 Naquela anos, época você né? falava que era velho. 42 anos. E eu, no alto da minha sabedoria dos 19 anos, né? Eu tive a audácia de perguntar para ele. Falei, Adriano, né, um dia a gente conversando lá na cantina, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Você já está com 42, 40, acho que 44 anos. Você está com 44 anos, tá entrando na faculdade. Eu pensava assim, eu falava, coitado, já está no fim da vida, né? Querendo estudar aí, fazer faculdade. Eu tenho 44, imaginou se né? eu estivesse no fim da vida. Então, eu perguntei isso para ele, né? Ele riu e tal, e a gente era amigo ali, né? Colegas, nos conhecendo, né, no primeiro ano. E aí depois ele sentou comigo e ele falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Muito educado, muito querido, né? Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu sou vigia lá numa escola municipal. E eu ficava olhando os professores dando aula de educação física. E eu me apaixonei por aquilo. Pensei, nossa, quem me dera um dia poder fazer isso. E aí tive a oportunidade de entrar, porque a faculdade onde eu fiz, a faculdade pública. E ele fez vestibular e passou. Né? Concluiu o ensino médio e passou na faculdade. Ele falou, então eu ganho um salário mínimo hoje, que eu continuo trabalhando de vigia, estudo aqui, né? Trabalhava vigia à noite e estudava de manhã. E ele falou, eu ganho um salário mínimo hoje. Quando eu for professor, eu vou ganhar muito mais que isso. E aí eu vou me formar com 44, ele falou, vou me formar com 49, 5 anos de faculdade, né? E eu ainda vou trabalhar até os 65. Eu vou ter mais 15 anos para trabalhar ganhando um salário de professor, que perto de um salário mínimo é relativamente um bom salário. E aí eu vou me aposentar como um professor e eu vou mudar a história da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, vou mudar a minha história fazendo esse curso. E aí, depois que ele falou isso, obviamente que eu queria me enfiar num buraco, né? Tipo, de vergonha que eu fiquei. Então, isso foi uma das grandes lições que eu tive na vida, vergonha, né? E um ensinamento, né? Mas eu fiquei com vergonha porque ele, com uma conversa de 10 minutos, ele conseguiu virar uma chave na minha cabeça. Então, por isso que eu falo, às vezes a faculdade, você não faz nem o curso que você gostaria de fazer, mas a faculdade, ela vai ampliar teus horizontes, ela vai abrir os seus olhos para um monte de coisa, porque você vai estar em contato com uma classe pensante da sociedade, com pessoas com a mente aberta, com muito conhecimento, né? E diga-se de passagem, assim, não conhecimento técnico, né? Mas com sabedoria. A faculdade, ela tem esse cunho de passar o conhecimento técnico, sim, mas você também encontra pessoas com muita sabedoria, que foi o caso desse rapaz que eu encontrei lá. Porque nem todos estão na mesma faixa de idade, sim, nem todos têm a mesma criação. E o mesmo amadurecimento, né? Então, quando ele me falou aquilo, eu avancei anos, né, em maturidade, porque eu percebi, eu falei, nossa, olha como que eu tô sendo, que eu tô com uma visão limitada da vida. Eu estou pensando aqui que o cara tá velho, né? E ele estava se sentindo super jovem, com planos. E de fato né? Porque ele falou, vou me formar aqui, ainda vou trabalhar no mínimo mais 15 anos e depois, né, desfrutar de uma aposentadoria. Mas ele ia transformar realmente a vida dele, né? Depois, nos anos que se seguiram da faculdade ali, eu frequentei a casa dele, realmente era uma casa muito simples, eles passavam bastante dificuldade. E depois nos formamos, ele fez pós também, em outra área, né, mas fez, e passaram-se os anos, e a gente acaba revendo algumas pessoas da turma, né. Então hoje ele é uma pessoa que está muito bem, sabe, ele já está aposentado hoje, né, e está muito bem, casa boa, carro bom, né, faz viagens, postais, família estruturada, os filhos daí seguiram os passos do pai, se formaram, estudaram, né. Então, assim, como que uma atitude dele transformou todo um futuro? Ele criou uma realidade alternativa para ele. Por quê? Porque ele não se conformou com aquilo que ele tinha. E veja bem, ele poderia ficar estacionado como vigia, ele já teria um serviço,
aceitar aquilo, como muitos aceitam, né? Ah, é isso. Ah, Deus escolheu isso aqui para mim. Já coloca, né, a figura de Deus no Já meio. faz uma terceirização da Da responsabilidade. responsabilidade e acabou. É isso que eu tenho para mim. E, Exatamente. assim, eu sempre falo, né, que eu nunca estou contente com o que eu tenho. Não no sentido que eu sou ingrata, mas sim que eu sempre posso alcançar mais. Eu sempre tenho lugares para conhecer, sempre tenho oportunidades para descobrir. E foi mais ou menos isso que ele fez com a vida dele. Ele falou, não, tá bom, desse jeito tá bom, mas eu posso melhorar, então eu vou correr atrás. É isso que você falou, interessante no aspecto assim, a ambição, ela é muito diferente da ganância. Exato. Né? A ganância, ela é algo que você passa por cima de tudo e de todos para conquistar um objetivo. Nem sempre financeiro, às vezes é de poder ou de status, né? Enfim. A ganância, ela trata disso, de passar por cima de tudo e de todos. A ambição, ela é uma coisa mais saudável, que é, como você disse, sou grato pelo que eu tenho, mas desejo mais, desejo ir além. Né? Então é isso que a gente tenta passar no dia a dia ali da escola, tento passar para as pessoas, que aquilo que você se dedica, aquilo que você coloca a sua energia, ela vira sorte depois, né? Que as pessoas falam, fulano tem sorte, né? Eu tive muita Né? sorte. Então eu Você vejo, também teve muita sorte, né? eu vejo muita gente acordando cedo atrás da sorte, né? Todos os dias. Todas as pessoas que passaram aqui no Pode Grar, todas tiveram muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. É incrível. E a sorte, na minha opinião, ela nada mais é do que o encontro da oportunidade com a preparação. Então a oportunidade, ela vem para quem está preparado. Né? Quando você está preparado, você enxerga e aproveita aquela oportunidade. Quando você não está preparado, às vezes você sequer percebe uma oportunidade perdida. Né? Então, o empreendedor hoje no Brasil, o brasileiro ele é muito criativo, ele tem uma mobilidade muito grande. Nosso país ainda é um país de muitas oportunidades. Né? O que as pessoas podem falar que é um caos, na verdade eu vejo como um mar de oportunidades. Exato. Quanta coisa que ainda não foi feito, que não foi inventado, que não está sendo um serviço que não está sendo prestado. Enfim, o Brasil é um país de proporções continentais, multicultural, né? E com oportunidades infinitas. Quanto mais organizado é um sistema, você vai a alguns países europeus, para você abrir uma empresa, existe todo um sistema onde você tem que seguir aquele protocolo, não pode fugir daquilo. Então, quase que um processo robotizado, onde a parte criativa, ela querendo ou não, ela acaba sendo um pouco cerceada, porque tudo meio que já vem enlatado e pronto para você, né? O Brasil não, o Brasil, as dificuldades, elas também fazem com que você avance, né? Tanto é que as maiores invenções do mundo são criadas em tempos de guerra, porque a necessidade, a escassez, né? A própria violência, assim, né? Do mundo em si, né? Violência que eu digo num sentido assim de dificuldade para o ser humano, né? Ela promove, né? As grandes invenções, as grandes mudanças, as revoluções, né? E sempre é um avanço, ainda que não pareça num primeiro momento, mas isso futuramente representa um avanço. A pandemia deixou bem claro isso, né? Muitas pessoas se viram desempregadas e se reinventaram, viraram empresários, e hoje tem gente que fatura muito bem. Então, assim, no momento de dor, de perca, de sofrimento que foi a pandemia, muitos se descobriram grandes empresários e estão vivendo um sucesso. Tivemos aí, né? Eu estou à frente da Associação Comercial, né? Desde 2020. E agora fui reeleito, vou até 2024. O que acontece assim, que nós vimos, durante a pandemia muitas empresas fecharam. Tudo bem, então fazendo uma breve análise disso aí, algumas empresas já iriam fechar mesmo. Que o proprietário, o meu pensamento também. o empresário, ele já vinha cometendo erros de gestão, ele já vinha... Capengando, vamos usar esse termo Isso, bem popular. já vinha capengando, fraquejando, como diz, já estava mal das pernas, né? Então a pandemia ela acelerou diversos processos. Então, às vezes, esse empresário ia levar mais 3, 4 anos e iria falir. A pandemia já acelerou para ele já falir imediatamente. Mas ela também trouxe outras oportunidades. Então, nós tivemos vários cenários. Nós tivemos empresas sólidas, boas, que estavam faturando muito bem e que faliram por conta da pandemia.
legitimamente por culpa da pandemia. Teve outros que colocaram nas costas da pandemia, né? E teve também uma terceira ala de negócios que surgiram por conta da pandemia, né? Então foi um movimento assim muito forte no mundo que acelerou muitas coisas, né? E que às vezes as pessoas passam um pouquinho do limite, né? Que é o caso do home office, né? A pessoa fala, agora vai ser home office para sempre e tal. Não é bem assim. É por uma necessidade, né? Mas o ser humano é um ser social, então essa necessidade do contato, do presencial, né? É totalmente diferente. A gente poderia estar gravando eu em um lugar, você em outro e fazendo esse podcast aqui da mesma maneira. Mas é muito diferente. O ser humano ele foi feito para ter o contato pessoal com outro ser humano. Então eu continuo acreditando, minha empresa é de tecnologia, mas eu acredito muito nessas relações pessoais, né? E como os negócios surgem por isso aí. Hoje o pessoal está brigando por causa da eleição, porque uns não aceitam o resultado, porque isso, porque aquilo. Mas nós devemos nos lembrar que há poucos meses atrás as pessoas estavam chorando, pedindo, implorando por uma oportunidade de abraçar alguém querido. Porque nós estávamos no meio de uma pandemia, nós perdemos milhões de pessoas, né, pelo mundo, e as pessoas estavam desesperadas, implorando para ter um abraço. E agora estão brigando. Tem famílias, né, que não estão se conversando. Tem família que não está conversando. Então acho que a gente tem que dar um passo atrás. O ser humano está virando. É uma coisa então, assim. É que as pessoas esquecem muito rápido o sofrimento, né? Então nós acabamos de passar por uma situação terrível, onde acho que as pessoas, quem está nos assistindo aí, dificilmente vai ter alguém que não perdeu alguém querido, seja um familiar ou um amigo, para essa pandemia. Então, se a gente refletir, dar um passinho atrás e refletir e pensar em todo o sofrimento que a gente acabou de sair, hoje nós temos motivos para comemorar. Exato. Né? E qualquer oposição que seja feita ao governo A ou ao governo B, ela tem que ser uma oposição inteligente. Ela tem que ser uma oposição que trabalha pelo governo no sentido de ajudar o país como um todo. Eu não vou trabalhar contra o meu país. Uhum. Se o meu candidato se elegeu ou não se elegeu, não importa, eu tenho que continuar trabalhando pelo meu país. Exato. Agora, se o candidato, seja o meu ou o contrário, que esteja no governo, fizer uma coisa errada, eu tenho obrigação como cidadão de repudiar aquela atitude. Então, para isso, eu penso assim, que nós temos que ter uma oposição inteligente, que faça frente a realmente projetos que sejam ruins, né, de fato, comprovadamente ruins para o país, e nos pontos que forem positivos a gente puxar a corda para o mesmo lado, né? Então eu penso muito nesse sentido da união, sabe? Então a educação se trata disso, a vida se trata disso, da união. Ninguém consegue nada sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém avança sozinho. E quando a pessoa, o sabor da vitória, ele é muito melhor quando compartilhado, quando você tem com quem comemorar. Né? Você ser vitorioso sozinho é um sentimento fugaz. Sim. Porque você não tem com quem comemorar, você vai ver que algumas pessoas vão estar com inveja, você está só. Então é bom compartilhar, né, o sucesso, a vitória. E tudo aquilo que você faz em prol do próximo, ele volta para você. Eu sou a prova viva disso. Por quê? Durante a pandemia, eu fiquei 30 dias na UTI. Mas veja bem o que aconteceu. Em junho de 2020, antes de chegar a vacina, antes, né, tava terrível, né, um terror. O caos da doença. Tava o caos, né, tava no auge ali. E não tinha vacina ainda. O mundo estava sem vacina, né? Muitos países do mundo não conseguiam. Os países de primeiro mundo, Estados Unidos e tal, alguns já tinham, não, né? Não foi uma coisa localizada só no Brasil. E eu não vou nem entrar em mérito de quem atrasou, adiantou para comprar vacina. O intuito não é dizer isso. O fato é que não tinha ainda, né? Mas em junho nós fizemos uma campanha na Associação Comercial e arrecadamos R$400 mil. E com esse dinheiro nós ajudamos a reformar a ala Covid da Santa Casa, trocar ar-condicionado, trocar piso, comprar alguns respiradores, né? E compramos uns aparelhos assim que chama VNI, que é ventilação não invasiva. Eu não sou da área médica, mas o meu conhecimento vai até aqui, né, que me passaram. Falou, tem esse equipamento que é como se fosse uma bomba que empurra o ar para os pulmões e aquilo vai expandindo e fazendo com que a pessoa respire melhor, né? Ajuda, né? Mecânica. Exatamente. E nós fizemos a doação, né, de acho que se não me engano, 2 equipamentos. Quando foi feito o orçamento, falou, se comprar do mais fraquinho, dá para comprar 4.
Se comprar do melhor, do bom, dá para comprar 2. Falei, compra 2, porque Melhor 2 bom do é, que... quem está lá naquela situação precisa de toda a ajuda possível, do melhor possível, né? E compramos e doamos, né? Não fui eu, foi a associação comercial, um grupo de empresários, de agricultores, de cidadãos aqui da cidade, né? Pessoas, né? Se reuniram e doaram dinheiro para a associação comprou esses equipamentos e doou para a Santa Casa. Pois bem, isso foi em junho. Quando foi dezembro, eu tive internado na UTI. E a superintendente, né, que é uma pessoa fantástica ali, que está à frente da Santa Casa, ela foi até o meu quarto, eu estava numa situação muito ruim, né, achei que nem iria escapar. Mas vaso ruim não quebra fácil assim, não. Não. Por isso que eu fiquei com medo, porque eu sou bonzinho. Aí ela teve, mas olha só, ela teve no meu quarto e ela falou assim, bem, você vai usar, você não vai usar um equipamento, você vai usar o equipamento que você mandou para cá, através da SICAM. Então você veja bem, em junho a gente faz uma campanha e tal, e eu participei dessa campanha, né? Faço questão de reiterar, não foi eu que fiz, foi a SICAM. Mas isso eu estava junto. E em dezembro, né, meses depois, eu fui beneficiado por aquilo. Então aquilo eu agradeci muito a Deus, muito ao universo pela oportunidade de eu estar recebendo imediatamente de volta uma coisa que eu ajudei, né? Então as pessoas, assim, à medida que você se doa para o próximo, né, você vai recebendo. Então eu particularmente sou uma pessoa bem abençoada, porque eu gosto do trabalho voluntário. Eu estou ali na frente da SICAM, muita gente não sabe, mas é voluntário lá, não tem salário. Viu? Faço parte da diretoria da Casa das Fraldas. Até o ano passado eu era da Casa de Apoio a Doentes de Câncer, faço parte do Conselho do Cicobi, faço parte da diretoria de Santa Casa, falei, né? E então todos esses trabalhos voluntários, eu garanto que faz muito mais bem para mim do que para os outros que recebem. Eu vou fazer um gancho aí nessa tua fala, porque assim, às vezes as pessoas que estão brigando aí pela política, né, queria fulano, queria que saísse, que entrasse, enfim, eu convido essas pessoas a fazerem um caminho nessas instituições que você estão à frente aí, junto, não é, né, você e tem uma turma, para ter esse conhecimento mais próximo das necessidades, porque independente do governo que vai entrar e que vai sair, essas instituições, elas dependem muito da ajuda do próximo. Do trabalho voluntário. A Casa das Fraldas, por exemplo, ela nasceu ali dentro da SICAM, com o apoio, né, do Colégio Integrado. A doutora Marta Kaiser, a afinada Marta Kaiser, criou esse projeto. Então eu falo que ele nasceu dela, né, isso aí, da doutora Marta Kaiser. E a SICAM, o Integrado, né, várias instituições apoiaram ali esse projeto e ele cresceu. E aí, para quem não sabe, a Casa das Fraldas, ela produz fraldas geriátricas. Né? Eu já fui lá fazer fralda, que muita gente também, né? que muita gente está nos vendo, de repente fala fralda, pensa em fralda para bebê, né? Não. Mas não são fraldas para adultos, são pessoas acamadas, são idosos, são pessoas que têm algum tipo de comorbidade, né? E que precisa ali de fralda, não tem a mínima condição de ter a dignidade de ir ao banheiro. Precisa usar uma fralda. Então, assim, no dia a dia a gente não pensa nisso. Mas quando você tem contato com uma pessoa dessa, você começa a se sentir assim abençoado. Você começa a pensar, nossa Deus, obrigado, porque as pessoas esquecem de dar valor nas pequenas coisas do dia a dia, né? De ter um prato de comida, de ter uma água quente para tomar banho, né? Então, assim, tudo é relativo. Então, hoje que eu falei, o pessoal está brigando por causa da política, mas esquece que há meses atrás a gente estava chorando pelos mortos na pandemia. Ou que queria fazer uma visita e não tinha podia. Condições. Passamos Natal, Ano Novo, sem poder reunir a família. Exatamente. Então, e isso foi muito, assim, profundo para mim, essa percepção, sabe, de quando eu estive lá. Porque quando você está lá, dentro do UTI, lutando para viver, você começa a perceber quanto que algumas coisas são pequenas, né, diante, assim... Essa situação que a gente está vendo aí, essa briga toda entre famílias, pais que não conversam com filho que não conversa, você fala assim...
É bobagem, tudo É uma bobagem porque bobagem. as relações humanas, familiares, eu penso que elas têm que estar acima das divergências de opinião, né? O amor, né, ele tem que estar acima de uma divergência de opinião. Porque assim, ó, se eu decidir votar no fulano e o outro perdeu, então, tá, daí eu não tenho o direito É, de expor sim, minhas escolhas. é, Então, claro que a gente tem que sempre escolher o que é melhor, né? Colocar sempre o que é melhor. E aqui ninguém está defendendo ninguém, porque vão sim. falar que a nossa fala é puxando sardinha para algum político. E não É, é não, não, isso. não, A gente não está. tem, não tem nenhum cunho político essa Não, a conversa. gente está aqui para dizer que, independente da situação, a Ela gente tem que ter um foco. na verdade é uma conversa política, mas apartidária, né? É, É, o que eu falo é justamente isso. A democracia ela trata justamente disso, né? Não existe democracia sem liberdade. E você tem que ter a liberdade de expor o teu pensamento. Então, quer o outro concorde ou não, né? Eu esqueci o nome agora, mas é um filósofo que ele fala assim: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu luto até a morte defendendo o direito de você dizer, né? Suas palavras. Voltaire, né? Então, assim, Vanessa é isso... cultura. Tá vendo só? Tentar um auxílio aqui. Ela fica no Google ali Ela atrás da... fica ali. Não, agora ela estava até de bracinho dessa, cruzado. Ela já. pra lá. Então, são palavras muito sábias, né? Porque é verdade, você pode não concordar, mas o outro tem que ter o direito de dizer, Sim. né? E eu penso, assim, que a gente está num caminho correto, né? O caminho do trabalho, o caminho da união. Acho que o país agora vai se acalmar um pouco e todo mundo vai trabalhar em prol da mesma coisa, né? Não tem dúvida A disso. gente tem que trabalhar, as É, coisas vão ter que acontecer. E uma coisa que, assim, familiar, né, que aconteceu comigo. A criação das minhas filhas, eu criei as minhas filhas baseado naquilo que eu achava correto. Então não foi a política que mudou o comportamento das minhas sim. filhas, não foi os professores, porque professor não tem como educar, ele está ali para ensinar, né, a parte técnica da matéria, a parte técnica da coisa. Então, assim, o que eu penso que as famílias têm que buscar a educar os seus filhos conforme aquilo que para eles é correto, Isso. né? Como eu É. fiz. Eu sou um exemplo muito vivo. Eu criei as minhas filhas sozinha, sem a parte do pai ali junto. Então eu ouvi diversos comentários, né? Ah, não vai dar nada, não vão ser nada. São três mulheres sozinhas, nunca vão chegar ao sucesso, nunca vão alcançar uma faculdade, né? Vão se perder no meio do caminho. E assim, eu não fiz isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente tinha dentro de mim que essa não era a minha fala, Sim. nem para mim, nem para as minhas filhas. Então hoje eu considero uma mulher de sucesso. As minhas filhas estão caminhando para o sucesso profissional, o sucesso pessoal delas. Escolheram fazer aquilo que para elas é importante, né? E a vida caminhou nesse sentido. Então, essa briga faz com que a gente saia do foco, perca muito tempo com isso, perca as pessoas próximas, né, de ter esse convívio, Sim. e você perdeu tempo. Muitas vezes eu falo sempre assim, as pessoas ficam discutindo aqui sem conhecimento, né? Porque para você ter uma discussão, você tem que ter conhecimento. Conhecimento. Então, imagina assim, tem muita gente que não sabe o que se passa dentro da própria casa, né? Exato. Então, a pessoa que está aí nos vendo, às vezes você não sabe o que está acontecendo na tua própria casa. Quem dirá os bastidores do poder em Brasília, né? Exato. Então, assim, é uma distância muito grande, Muito longo. né? Para a gente ficar brigando aqui muito. Temos opinião, temos os debates, né? Mas o que tem que imperar sempre é o respeito, né? Você vai ter respeito pelo outro. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente consegue evoluir bastante, né? A única certeza que a gente tem que continuar trabalhando, continuar se virando, né? Porque nós, enquanto sociedade, igual você comentou, penso eu que a escola ela tem que ter um cunho mais de formação técnica, né? Cabe ao governo gerir os recursos, né, captados, né, pelos impostos, como diz um amigo meu, o Dr. Cristiano Calisto, ele fala assim, a prefeitura não planta soja, a prefeitura não presta, né, serviços, a prefeitura, né, ela não vende, né, geladeira, né. Então o que acontece? A prefeitura ela vai gerir
o dinheiro arrecadado dos impostos. Assim é na esfera municipal, estadual, né, e federal também. Então nós, enquanto cidadãos, temos que cobrar para que esses recursos sejam bem geridos, né? Bem aproveitados distribuídos, pela né? sociedade. E que eles voltem em forma de proporcionar uma equidade, né? E um favorecimento, de repente, daqueles que estão sofrendo mais, né? Porque a meritocracia, ela só nasce a partir do momento que todos partem do mesmo ponto. Você não tem como pregar ou exigir, né, aplicar, por assim dizer, a meritocracia, se o cidadão A está partindo de um ponto muito além do que o cidadão B. Então, você não tem como comparar, por exemplo, falar, faça o vestibular, quem passar, passou, quem não passar, não passou porque não conseguiu. Não. Essa é uma fala que é uma fala, assim, no meu entendimento, irresponsável. Até mesmo burra, né? Por que não dizer? Porque você não tem como comparar uma criança que mora num bairro pobre, que às vezes não tem ou o pai ou não tem a mãe, ou às vezes não tem nem o pai nem a mãe, uma família que ela pode sofrer abuso, que pode ter uso de drogas, onde acontece violência, falta de alimento, escassez de alimento, né? Enfim, de saúde, até condições sanitárias deficitárias essa criança enfrenta. Você não tem como colocar ela para concorrer com outra criança que teve uma família estruturada, que teve uma boa criação, uma boa alimentação, que estudou nos melhores colégios, que não precisou trabalhar quando era criança, né? Então, a formação desse jovem aqui, ele vai colocá-lo muito adiante do outro. Então não tem como você colocar os dois para competir em pé de igualdade, porque esse aqui vai sempre perder. E não é por culpa dele, porque Sim. As condições sociais a que ele foi submetido não correspondem, né, para que ele possa. Se ele competir com outro que teve aquela mesma condição, eu acho errado, mas é justo, né? Agora, quando você coloca um que teve tudo para competir com alguém que não teve nada, aí nós vamos causar uma injustiça, né? Então, eu penso que nós, enquanto cidadão, enquanto sociedade, nós temos que olhar para essa pessoa que está aqui mais embaixo e nós temos que fazer a nossa parte, né? Que eu falo que tem essa parte social, tem as entidades, tem o voluntariado. Então, isso é o que nós podemos fazer de imediato para ajudar, de botar a mão na massa, porque não adianta também cruzar os braços e falar, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu já vi pessoa assim acidentada, todo mundo filmando e mostrando e falando, alguém tem que chamar a ambulância. Mas estavam ali se aproveitando da Eu perguntei, situação. mas alguém já chamou a ambulância? Não, alguém tem que chamar. Eu falei, mas gente, eu cheguei ali depois do acontecido. Já fazia vários minutos ali, né? Então esse alguém tem que fazer alguma coisa, me exime da responsabilidade do que eu tenho que fazer. E nós temos que pensar o seguinte, eu posso fazer alguma coisa já de imediato para ajudar o próximo, né? E também, num aspecto mais amplo, aí sim cobrar das autoridades que tenham políticas, né, de qualidade, políticas que olhem para essas pessoas e criem mecanismos para favorecer, né, essa pessoa que está numa situação de inferioridade, né, ou de fragilidade. É isso que você falou, foi bem interessante. Quando a Gabi, uma das minhas meninas, o sonho dela era ser médica e começou a fazer vestibular. E ela sempre estudou aqui em colégio particular, né? Sempre teve uma boa educação, sempre o que era acessível para a gente, o que Campo Mourão tinha, elas tiveram de melhor dentro da educação. Quando a gente chegava nas outras cidades para fazer o vestibular, a gente se comparava o nível, o quanto as outras crianças, porque eram adolescentes, estavam mais evoluídas do que ela. E ela sempre, então, esse comparativo que você estava falando, às vezes ele não acontece somente na classe mais baixa para média. Às vezes da média para alta também. Sim. Então, assim, ela sofreu muito. Porque ela falava assim, poxa mãe, eu me dedico, eu estudei, eu sou a melhor aluna, eu sou aluna nota 10, só que o 10 dela não conseguia alcançar o 10 do outro. Exatamente. Mas é isso que eu falo. Então, se você não priorizar essas pessoas menos favorecidas, você não consegue. Aí você vai ter sempre
algumas classes dominantes, né? Porque daí essa classe aqui que tem mais poder aquisitivo vira um círculo vicioso. Sim. Sempre você vai ter o médico, o juiz, o promotor, o advogado. Sempre as melhores profissões, né, ou mais rentáveis financeiramente, vai ficar com quem tem condição de investir mais. E como que essa pessoa vai transformar a vida dela se para ela não resta nada dessas opções melhores? É como se a sociedade dissesse, você é um coitadinho e tem que ficar aí embaixo mesmo. Não, nós não podemos aceitar isso. Enquanto cidadão, nós temos que lutar para que todos tenham dignidade e que daí sim a pessoa possa escolher, gostaria de ser médico, gostaria de ser, né, um advogado, ou um empresário, ou uma faxineira, ou, enfim, a pessoa ter a liberdade para escolher. Por quê? Porque quem quer ser médico também vai pagar um preço de esforço, não falo hoje financeiro também, mas vamos dizer que todo mundo tivesse a mesma oportunidade. Vai ter pessoa que fala, não quero pagar o preço de todos esses anos de estudo, de dedicação, de abrir mão de noites de sono, né? De reuniões familiares, reuniões, de estar junto, né? Porque é um preço hoje que um médico paga, sim, né? Mas ninguém ser vê médico. A questão do preço a ser pago. E veja bem, eu não estou culpando as pessoas que têm condições financeiras. Não. Porque quem tem condições e pode investir no filho é óbvio que vai investir. O que eu digo assim, essas pessoas que têm condições, elas não são culpadas por estar investindo, sim, por estar formando um filho médico, um advogado, um juiz, promotor, não. Essas pessoas estão fazendo, né, aquilo que deve ser feito de fato, né? O que a gente está tratando aqui são daquelas pessoas menos favorecidas. O que nós vamos fazer em relação a elas? Eu não quero puxar esse que está em cima para baixo, não. Exato. Eu quero puxar esse que está embaixo para cima, né? Então essa é a questão. Quando eu dava aula aqui no colégio, aconteceu uma coisa interessante. Você vê o pensamento, né, de algumas pessoas. E eu dava aula e tinha 2 amiguinhos que eram inseparáveis. Estudavam na 5ª série, 11 anos cada um. E eles sempre brincando e juntos, e eram melhores amigos ali. E um dia teve uma prova, né? Quando eu entreguei as provas para eles, cada um pegou sua nota. E aí eles imediatamente foram comparar as notas, né? Porque eles estavam sempre juntos. E um tirou 80, 85, o outro tirou 60. Aquele que tirou 60 ficou indignado que ele tirou 60. Como se a gente estudou junto, provavelmente foi esse levantou a mãozinha e falou, opsor, né? Opsor. Falei, pois não, pode falar, fulano. Aí ele falou para mim, olha aqui, Piá aqui tirou 80 e eu tirei 60. Eu falei, o que você quer que eu faça? Eu quero que dê 60 para ele também. Ele não queria que desse 80 para ele, ele queria diminuir. Ele não queria ele avançar, ele queria puxar o outro para o mesmo patamar dele. Então, mas por quê? Isso aí é fruto, né, já de uma educação, né, do meio onde ele vive. Onde ele não foi treinado, ensinado para querer mais, né? É como se ele achasse assim, eu não tenho condições de estar lá em cima, então que o outro para ser igual a mim que vem aqui para baixo, né? E isso é o pensamento de muitos. De muitos que de a pessoa, muitos empresários, assim, todas as classes de formação tem Quantas pessoas, Gra, que pensam assim, isso não é para mim, isso aqui não é para o meu bico, né? Mas gente, tudo é para todos. Deus né? criou todas as coisas. Todas as coisas. Então, a gente saindo desse lado aí, né, de cunho social, de dificuldade, sabe, tem gente que tem menos oportunidades, né? É uma coisa que pouca gente fala, mas é um fato. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Realmente tem algumas pessoas que são mais favorecidas, têm mais facilidade, tiveram assim, né, já nasceram ricas, né? Tem gente aí que nasce tão rico que não precisa trabalhar nem um dia da vida, que os netos vão ter ainda patrimônio, e mesmo gastando, né, bem, vivendo bem, né? Então, assim, realmente o mundo não é justo nesse aspecto. Sabe? A pessoa que nasceu pobrezinha, ela tem que se virar para fazer o, como diz, fazer o corre dela, né? Então, assim, nesse aspecto, o mundo, obviamente, que não é justo. Mas e aí, nós vamos aceitar simplesmente essa realidade, né? Não, então a gente tem que começar a trabalhar. Como o rapaz que eu contei lá no começo, o Adriano. Né? Ele também não aceitou, ele não aceitou a realidade. E ele transformou a realidade dele. Então eu penso que nós, como ser humano, temos que tentar ajudar o próximo. Porque eu tenho uma teoria que eu digo assim, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu garanto para você que não tem
mais de 4 bilhões que estão em situação de miserabilidade. Não são 4 bilhões, é um número bem menor que esse. Mas que fossem 4 bilhões. Então, se os outros 4 bilhões, cada um ajudar somente um, vai sobrar ajuda para muita gente. Então, a pessoa que hoje parar e pensar, falar, eu vou ajudar uma pessoa, somente uma pessoa. Se cada um ajudar um, vai faltar gente para receber ajuda, né? E a ajuda que eu digo não é esmola, é orientação, é oportunidade, é você conversar, é você trazer, né, Puxar a pessoa para uma realidade. trazer a pessoa para a luz do conhecimento. Não existe evolução sem o conhecimento. Você não vai ver uma pessoa que tem conhecimento brigando, sendo estúpida, uma pessoa que tem conhecimento e sabedoria. Que às vezes a pessoa só tem conhecimento técnico e não tem sabedoria de vida. Aí ele corre o risco de se tornar, mesmo tendo conhecimento técnico, ele se tornar uma pessoa ignorante no sentido literal da palavra, né, em relação à vida. Ele ignora, né, as relações humanas, ele ignora o trato com o seu próximo, ele tem conhecimento técnico numa área, mas isso não é sequer sinal de inteligência. Sim, né? isso aí não tem como medir isso aí. Exatamente. Então, eu penso muito nessa questão, que as pessoas têm que pensar no próximo, oportunizar, né, aquela pessoa que está perto de você a crescer. Né? Não é interessante crescer sozinho. Imagine que você tem muito dinheiro e você pode construir uma casa. Né? Se você construir sua casa no meio da favela, você pode fazer uma casa de 10 milhões de reais. Se você fazer ela no meio de uma favela, ela não vai ter valor, porque ela está cercada de coisas ruins, de casas desvalorizadas, de criminalidade, de escassez, enfim, tua casa você vai gastar 10, não vende ela por 1. Né? Então é melhor você ter uma casa média, né, num bairro bom de mansões, né, que a tua casa vai valer muito mais. Então isso nos mostra o quê? Que você, se o teu par, se a pessoa que está do teu lado, as pessoas que estão do teu lado estiverem bem, você também vai estar muito bem. Sim. Né? É uma ideia que cabe em qualquer situação. Né? Benhur, vamos falar um pouquinho então lá da escola. Você falou para mim que lá tem um curso que faz uma direção, vamos dizer de assim, vida, né? De vida, seria isso que... E qual a idade que o jovem pode estar se matriculando? Quais, ingressando. Ingressando, se tem os horários, são diurno, matutino, noturno, e o que esse curso ele vem trazer, né, assim, de diferente? É importante dizer o seguinte primeiro. A minha escola é uma escola de cursos livres, então a gente tem uma liberdade para criar conteúdos, o que é bem difícil por um lado, mas muito bom por outro, porque você não depende de ter uma grade pré-determinada, né? Engessada. Como eu estava falando, que o nosso sistema educacional ele é um pouquinho arcaico, porque você recebe tudo de cima para baixo, né? E ali não, você tem liberdade de criar conteúdos de acordo com a atualidade. Imagina para você mudar todos os conteúdos educacionais de um país do tamanho do Brasil, né? Onde, por exemplo, a língua que se fala no Rio Grande do Sul é muito diferente da língua que se fala na Bahia. E os dois falam português, né? Mas coloca os dois para conversar, eles vão ter algumas dificuldades em se entender. Né? Então, para você mudar todo um material do país inteiro, ele é muito moroso porque a máquina é muito pesada. É quase como você começar a acelerar uma locomotiva. Depois que embala, vai bem. Mas para começar a se movimentar, mudar de direção, então, muito difícil. Né? E uma escola de curso livre, ela é pequena, então a gente tem essa liberdade de criar conteúdo diariamente. Então você não precisa nem esperar uma grade anual. Né? Então lá nós trabalhamos muito com tecnologia. Então respondendo a tua pergunta da idade, né? Hoje a partir de 6, 7 anos de idade já pode se matricular para fazer um bom curso de informática. É importante que as crianças tenham contato com a tecnologia. Muitos e uma pais, tecnologia direcionada à parte do bem. Isso. Porque assim, a tecnologia não é você dar um celular para um Sim. bebê ficar brincando ali.
Para mim, isso não é interessante. Então, tem alguns mitos aí na educação que falam as crianças hoje são mais inteligentes que no passado. Não, é a mesma coisa. A né? mesma coisa, que a gente não muda. tinha a tecnologia que hoje eles têm. Quando eles falam isso, até eu falo assim, mas na minha época eu jamais saberia mexer num celular, né? Num tablet, num computador. Meu filhinho com 6 anos já está lá com o dedinho lá, já está mexendo e tal. Com 6 anos já né? tá velho. Eu vejo criança assim que... Bom, eu fico um pouco assustada, né? A criança não tem nem 1 ano e ela já consegue escolher o desenho que ela quer assistir e tudo mais. Mas é o tipo de estímulo que tem. Se você pegar hoje uma criança de 12 anos aí, por exemplo, né? E você fala para ela salvar um documento lá do Word, ela vai clicar no quê? Ela vai clicar na figura do disquete. Mas provavelmente ela nunca viu e ela não sabe o que é um disquete. Né? Ela sabe se clicar ali salva, mas ela não sabe o porquê daquilo, né? Para você ver como a tecnologia... Eu não sei também se alguma criança de 12 anos sabe o que é um Word. Assim, aquela que fez um curso, sim. As que não, que aprenderam a tecnologia sozinho. Então, mas daí é que eu falo assim, depende o que aprendeu sozinho. Por quê? Primeiro vamos estabelecer assim essa questão de quem está mais ou menos inteligente, tem mais ou menos habilidade, né? É tudo uma questão de estímulo, né? Se você pegar uma criança de 10 anos e falar para ela assim, abre aí o YouTube, o Facebook, o Instagram, grava um vídeo, faz um TikTok, ela vai fazer, né? E uma criança, antigamente, não saberia fazer isso, porque ela não teve estímulo e contato com essa tecnologia. Se nós invertermos a situação, também se torna verdade. Pega uma criança de 10 anos e fala, construa um carrinho de rolemã. Ela vai ter dificuldade, sabe? Faz uma pipa, empina uma pipa, ela vai ter dificuldade. Por quê? Não é porque ela é burra, é porque ela não teve esse estímulo, essa vivência, esse treinamento, essa qualificação, por assim dizer. Então, esse termo burro, eu acho algo assim terrível, que não deveria de existir, porque a gente não pode ser rotulado, né, por essa... E voltamos lá no sistema educacional, que às vezes é um pouco arcaico, que ele prioriza, às vezes, aquela pessoa que decora uma coisa ou outra. Mas hoje é sabido que nós temos múltiplas inteligências, né? Então, vamos dizer assim, imagina que o Romário não fosse um jogador de futebol e tentasse ser um palestrante. Poderia até ser um bom palestrante, né? Mas ele não ia ser o Romário, né? Não é verdade? Ele seria só um palestrante. Exatamente. Você pega o Leandro Carnal, né? E ele pode treinar muito futebol e se tornar um bom jogador, mas ele não vai ser um Neymar, né? Então você tem que aplicar, né? Procurar aplicar o teu esforço aonde está o teu talento, né? À medida que você aplica a tua energia e o teu esforço onde você tem talento, você está sendo muito inteligente porque você está otimizando, né, o recurso que você tem. Sim, está focado onde você vai gastar a tua energia. Então, ali você não vai gastar a sua energia, exatamente. Você vai gerar energia para você. Você vai investir e vai ter um retorno muito maior, né? Então, às vezes, chega os pais a falar, meu filho é o bicho no computador. Daí eu falo para a pessoa fazer uma planilha do Excel, a gente faz o teste de nivelamento, né? Não sabe nem o que é Excel, não sabe abrir, não sabe nada, né? Então, por quê? Porque ela tá lá nas redes sociais e tal, e é um conhecimento importante, tem muita gente ganhando dinheiro com redes sociais, né? Mas é importante que você tenha outros conhecimentos também. Nós vivemos uma situação aqui no Paraná que se chama a situação do pleno emprego, onde aproximadamente 6% da população em idade produtiva está desempregada. Quando você chega nesse patamar, significa que está faltando mão de obra. E as empresas estão brigando por mão de obra. Né? E isso é bom, porque a mão de obra ela valoriza. Então o trabalhador ele vai ter mais opções, né, e condições de escolher trabalhar em melhores empresas, com melhores salários, com melhores condições. Né? Então nós vivemos uma situação muito boa no Paraná. Para você ter uma ideia, nós necessitamos de milhares e milhares de programadores, né, no mundo. Aqui no Paraná não é diferente. Né? Então a escola tem curso de programação, a gente tem o curso que eu falo que é esse formação de carreiras e marketing pessoal, desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa. Não adianta ter só um conhecimento técnico, você tem que saber mostrar que você tem esse conhecimento.
Você precisa Vender chegar, o produto. vender o teu capital intelectual, né? Isso vai gerar uma oportunidade da pessoa conquistar melhores lugares no mercado de trabalho, né? Então você adquire um conhecimento técnico, a escola tem cursos de programação, de inglês, enfim, tudo na área de tecnologia e tem essa parte do desenvolvimento pessoal. Então, às vezes, duas pessoas com o mesmo nível de conhecimento, aquele que falar melhor, que fizer Ele uma vai apresentação garantir. melhor, ele vai conseguir a vaga, a melhor vaga. E as melhores E vagas, às vezes o conhecimento né, do outro é maior do que esse que É. consegue vender o produto. mas não soube expor. Exato. Né? Então é uma questão que a gente fala assim, quem fala bem convence e quem convence consegue tudo o que quiser. Então é importante que a pessoa saiba se comunicar bem, que ela tenha essa consciência de o que eu estou falando, eu tenho que ter certeza do que você está entendendo. Exato. Né? A gente vê isso muito no mundo dos negócios, né? Vai lá, tem um combinado, né? Que é para isso que existe contrato, né? Porque faz um combinado, eu falei uma coisa, como que eu tenho certeza que você entendeu No contrato. exatamente o que eu falei? Então os contratos nasceram por causa disso, né? Falar, mas não foi isso que eu quis dizer, Ah, não, né? mas tá aqui, não Você tem o que fazer. falou, mas você não falou, eu entendi isso e tal, né? Então veja a importância da comunicação, né, nas relações interpessoais. Então, quando você faz um curso lá na escola conosco, você recebe uma preparação para que você possa maximizar o teu potencial. Aí você vai maximizar o teu potencial criativo, teu potencial intelectual, habilidades de fala, de comunicação, de vestimenta, de tudo. Porque a gente é analisado, né? Uma pessoa ela analisa o outro, esse julgamento, esse julgar, ele é Muito pelo comportamento. não, mas ele é uma coisa do ser humano assim que é incontrolável. A pessoa chega, ela olha para você, ela não está te julgando de propósito. O cérebro dela está programado para ela estabelecer um perfil dentro processando da quem é mente você, dela, né? Então, toda pessoa que você encontra, ela vai criar um arquivo de memória a respeito de você, né? E assim, isso aqui cabe um outro podcast, mas nós somos campos de energia. E a gente está gerando energia. Sim. Então, quando aqui nós estamos gerando energia, quando a gente sai daqui, aonde a gente vai, a gente também gera energia e um vai trocando essa energia. Sim. Então, esse processo feito pelo nosso inconsciente de outra pessoa é essa troca de energia. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, não gostei, o santo não bateu com aquela pessoa. Sim. Então, é essa troca de energia, né? Então, como a gente se veste, como a gente se fala, é nada mais do que remetendo aquilo que a gente realmente é. Mas é exatamente Ou que isso. a gente tem mais simpatia, mais beleza física, mais inteligência, né? É isso que eu estou dizendo, exatamente, você tem razão, porque a pessoa vai encontrar com outra e ela vai olhar para você, vai conversar com você, aí a roupa que você está vestindo, o teu tom de voz, Exato. a tua aparência, o teu vocabulário, a tua entonação, a tua postura física, ela vai criar um arquivo mental de você. Né? E aí a gente começa a pensar assim, né? No mundo dos negócios, isso vale dinheiro. Muito. Né? Muito dinheiro. Então, qual a imagem que você quer passar? Qual a imagem que você quer passar para o próximo? Para as pessoas que te rodeiam, né? Basta lembrar do tempo que a gente estudava no colégio. Né? Se você se lembrar lá do tempo que você estudava, que estava na tua sala de aula, você vai se lembrar de alguns arquétipos. Né? Tá lá no fundão. Né? Tinha lá o pessoal do fundão da bagunça, tinha o famoso, né, o CDF, que o pessoal falava, você né, tem que cara de CDF, CDF, você tá lá na antigamente frente. falavam CDF, hoje falam nerd, né, mas é o CDF. Então, assim, aquele lá da primeira carteira, mais estudioso, aí tinha o palhaço da turma, o mais engraçado, mais tímido, né? Tinha aquele A tímido, né? A bonitinha. O então, bonitão né? que todas as meninas que né, então, tem essa... o atleta. Então são assim imagens que foram passadas, biotipos, né? Que vão se... Então isso nos remete assim numa coisa mais caricata, né? Quando você vai, lembra lá da escola, uma coisa muito caricata, porque a criança, né? Ela é muito expansiva, é muito para fora. Quanto mais adulto a gente fica, mais a gente se fecha e retém alguns sentimentos, né? Interna, né? E isso o que acontece?
eu falo para as pessoas, qual a imagem que você quer passar, né? Nas suas relações interpessoais, no mundo dos negócios, no teu trabalho, para a família, para os amigos, como você quer que as pessoas te vejam, né? Porque tem assim 3 tipos, né, de pessoas contidas dentro de uma só, né? Tem aquilo que você pensa que você é, né? Tem aquilo que os outros pensam que você é e tem o que você é de verdade, né? Que muitas vezes nem a própria pessoa tem consciência daquilo Não que ela sabe é, quem ela é. né? Mas o ideal, o que que é? Você conseguir aproximar ao máximo possível esses 3 tipos, né? Você conseguir ser aquilo, né? Se parecer com aquilo que você realmente é e que isso seja uma imagem agradável para as outras pessoas, que você possa levar o bem para as outras pessoas, que você possa melhorar o ambiente onde você vive, né? E se você pensar, né, aquilo que você realmente é, se você estiver enxergando aquilo que você realmente é, isso se trata de autoconhecimento, né? E que as pessoas possam ver essa pessoa que você realmente é, quanto mais você se aproximar daquilo que você realmente é, e isso ser bom, aí sim você vai estar fazendo diferença na vida do outro, né? Muita gente fala, o importante é ser feliz. Não. O importante é ser bom, né? Com certeza, vou usar um exemplo muito drástico aqui, né? Com certeza Hitler estava feliz com algumas atitudes dele, né? Mas o que isso causou para o próximo? O que isso causou para o outro? Então o importante é ser bom. A partir do momento que você é bom, né? E você está em consonância com isso, você está satisfeito com isso, porque não adianta ser bom e estar num profundo estado de sofrimento interno, né? Daí não é bom. Você tem que ser bom para o outro e ser bom para si mesmo também. Quando você consegue alinhar tudo isso, né, muito próximo daquilo que você é verdadeiramente, aí sim você vai se tornar uma pessoa realizada. O próprio Cristo dizia, né, que nas entrelinhas de tudo que ele disse, que uma vida satisfatória é uma vida de servidão ao próximo, né? Servidão não no sentido da submissão, né? Mas no sentido da ajuda, da compaixão, do amor, do carinho, né? E saber ajudar o próximo, porque aquela ajuda que vem com a selfie, ela não é caridade, Não, não é né? caridade, não é ajuda. Ela é marketing, né? E é um marketing terrível, dos piores que existem, né? A verdadeira caridade, um dos princípios da caridade, na minha opinião, é o anonimato, né? Sim. Porque ainda conversava com uma amiga minha ontem, falava assim para ela, quem há mais do que Deus, você tem que mostrar que você está certa. Dizia isso para ela. Por quê? Porque ela passou uma situação na vida onde ela estava preocupada, incomodada às vezes com o pensamento de outras pessoas, ou, né, pelas atitudes de outras pessoas, né? E nós somos 100% responsáveis por aquilo que acontece conosco. Sim. E as nossas decisões e as mudanças, né, que a gente falava das 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, né? E apesar de ter 8 bilhões de pessoas no mundo, no entanto, a gente só tem poder de mudar uma delas, que somos nós mesmos, né? Então é nesse aspecto que eu falo, sabe, que essa aproximação do teu eu interior, né, esse autoconhecimento, você consegue transformar a vida das outras pessoas e automaticamente você transforma a tua também. Eu acho que já está acabando, Vanessa? Passou de 1 hora já? Você fala demais, Benhur. Então a gente vai quase encerrar, só um pouquinho. O que eu acho de caridade, o que eu penso, na verdade, eu não acho. Caridade a gente tem que fazer em todo tempo, em todo momento, numa fila de mercado, quando você sorri para alguém. Às vezes a pessoa não precisa de um dinheiro ou um alimento. Às vezes ela precisa de uma conversa, de um sorriso, né? É assim, eu tenho muita facilidade, eu sempre onde eu vou, eu puxo conversa com alguém, converso. Às vezes você troca uma experiência, às vezes é você que está precisando ouvir uma palavra e recebe isso. Então, a caridade, ela vem de N formas. É que, infelizmente, a gente foi engessado e começamos a viver certas coisas vindo, né, da sociedade. Caridade é aquilo que você doa, é um alimento, um dinheiro, né?
E às vezes um abraço, que nem você falou, essa fala, muda completamente a história de quem ouviu, né? Sim. Não tem como ficar sem. Nós, Algo gerou dentro. nós nunca sabemos, assim, eu costumo fazer uma analogia, assim, que imagina que a tua vida é como se você tivesse no meio de uma piscina, parado ali. E cada pequeno movimento que você fizer, aquilo vai movimentar a água e gerar ondas. E elas vão ecoar ao longo daquela piscina. E elas vão para todos os lados, né? Só que vai chegar um momento onde ela vai bater naquela borda da piscina e ela vai voltar. E quando isso voltar, vai voltar por todos os lados. E isso nos faz pensar no tipo de movimento que eu quero fazer, né? O que eu quero emanar, né? O que eu quero extravasar, o que eu quero emitir. Exato. Então, e isso é importante porque isso vai voltar de uma forma ou de outra, né? Então, é esse aspecto que você falou do carinho e tal. Você não precisa verdadeiramente, às vezes, amar uma pessoa que te fez mal, mas você precisa ter, no mínimo, uma atitude de amor, né? Então, você não desejar o mal, não buscar vingança, não buscar uma retaliação, é uma energia que você vai deixar de gastar com algo ruim, né? Muitas vezes, o perdão ele significa um simples afastamento, né? Não quero mais contato. Né? Um simples afastamento, mas não um ponto final, né? Porque tudo pode retornar, tudo pode, né, se restaurar, né? Mas isso não depende só de uma parte, depende das duas partes terem boa vontade e de casar todo um movimento para que haja, né, essa reconciliação, né? Seja de amizade, seja de relacionamento, seja nos negócios, na empresa, enfim, tudo isso depende, né, de boa vontade de ambas as partes. Mas a questão toda, ela está naquilo que você tem o poder de fazer, né? Você não tem o poder de transformar o outro, né? Não. Você, não conscientemente, pelo menos, né? Quando eu falo isso, parece até um paradoxo, né? Nós temos o poder de transformar o outro, mas nós não temos o poder de moldar o outro à nossa vontade, né? Porque daí, se nem o próprio Deus interfere no livre-arbítrio, quem somos nós, né? Um dos males, né, do ser humano é pensar que sabe e que entende o que é melhor para o outro, né? É que assim, ó, por exemplo, eu passei por uma situação, eu tô vendo que a pessoa vai passar pela mesma situação, eu vou tentar ajudar ela para ela não passar. Mas daí o que acontece? A minha posição hoje, talvez eu estou da forma que eu estou, pelo que eu passei. Talvez aquela pessoa vá ter que passar para que ela tenha uma postura melhor lá na frente. Então é difícil, né? A gente gostaria que não acontecesse, mas... E também não existe, você pode dizer que passou por uma situação similar, semelhante, parecida, né? Às vezes a pessoa fala, a pessoa fala, já passei por isso. É um Não, termo que a não gente passou, usa né? que... Não passou porque nós não somos os mesmos que nós fomos ontem e o mundo não é o mesmo que foi ontem, né? E aí quando você pega, são tantas variáveis, né, que é praticamente impossível você ter uma experiência igual à da outra pessoa, porque ela teve uma criação diferente, Sim. uma educação diferente, até a sinestesia com a qual ela sente o mundo é diferente, e isso influencia diretamente na nossa forma de pensar. É igual as cores, Né? cada um vê, é um azul, mas cada um vai enxergar o azul diferente. Exato, e você não tem como saber, né? Que o azul dele é diferente do seu. Exato, você Mas não tem a gente como sabe saber, né? Então você aprendeu que aquela cor chama azul e o outro aprendeu também, né? Então você simplesmente é um código que você consegue diferenciar um de outro. Sim. Então o nome daquela cor que você vê é o azul, ou o preto, ou o branco, né? Mas se é o mesmo, você teria que olhar pelos olhos do outro, né? E isso, por enquanto ainda não é possível. Benhur, uma frase ou algo que motivou você ou motiva você, você tem alguma coisa que você carrega como um lema? Olha, tem várias coisas. Algumas delas são assim, uma coisa que me marcou muito é essa questão de você é 100% responsável por aquilo que acontece com você. Um dia eu li isso num livro, que a minha mãe lia, até eu li e me chamou a atenção essa parte, né? Então isso foi bem
bem marcante para mim, nessa questão de você ser responsável, né? Porque quando você pensa nisso mais profundamente, você não terceiriza jamais a culpa, né? E no sucesso também você começa a se valorizar. Você fala, mas eu também fui responsável pelo sucesso. E aí... Não é só das coisas ruins, mas Exato, sim das Você boas, vê né? como o ser humano ele tem facilidade em culpar o outro, Sim. mas ele tem muita dificuldade em reconhecer o auxílio do outro, né? Às vezes ele consegue uma coisa e ele fala, eu consegui, né? Mas ele não conseguiu sozinho. Geralmente alguém ajudou. Ou ele teve condições ou Ou suporte, assim, né? eu sempre sofri a vida inteira. Tá, mas você não viveu sofrendo a vida inteira. Não, Teve momentos bons, sempre só tem. que sempre ao lado... Nada, falo assim, nada é tão bom que não tenha um pouquinho de ruim, nada é tão ruim que não tenha um pouquinho de bom, né? E então assim, nesse aspecto eu penso muito nessa questão, né? E outra coisa também é que eu tenho como um lema assim, viva e aproveite o presente, né? Sem que você comprometa o seu possível futuro, né? Porque você encontra pessoas que não vivem o presente pensando em desfrutar de um futuro que poderá não existir, né? E outras pessoas vivendo um presente de forma irresponsável, como se o futuro não fosse existir. Geralmente ele chega e é longo. É. Então, assim, é claro que a gente trabalha para que haja um futuro e se prepara para ele. Então, eu sempre tive isso, né? Essa questão de uma palavra de equilíbrio, que é por exemplo, aproveitar o meu presente, fazer as coisas que me dão satisfação e alegria hoje, sem que elas aconteçam de tal forma que comprometam o meu futuro, né? Porque daí, se você não chegar a esse futuro, e eu acredito em uma vida futura, né, depois dessa que nós temos, eu vou olhar para trás e falar, mas eu aproveitei o meu presente, né? E se esse futuro chegar, obviamente que eu estarei consciente nele e pensando, nossa, ainda bem que eu me preparei para esse futuro que então será o presente. Eu falo aqui, né, não vou deixar de falar nesse, que vou viver até os meus 90 anos. 90 só? Tá humilde. Mas 90 com muita saúde, né? Vou chegar aos 90 com carinha de 60. Entendeu? Entendi. É assim que a gente vai chegar, né? Porque até lá vai ter muitas tecnologias da beleza, entendeu? Mas é isso aí, Benhur. Um prazer estar com você aqui, esse bate-papo muito inteligente, um papo muito construtor, né, nas nossas vidas. Acredito que será um sucesso para quem parar um pouquinho para ouvir, né, esse bate-papo e prestar atenção na fala que realmente existe entre o ser humano e o conteúdo. Então, assim, eu quero que você deixe um recadinho para o pessoal, divulgue a sua empresa, né, fale do curso. Acabou que o tempo não deu para me te perguntar se é só a criança ou se o adulto também, eu estou cansado da minha profissão, eu quero mudar de vida, eu consigo fazer esse curso, eu consigo ter essa direção, existe uma direção lá, existe alguém que possa ajudar, então que você aproveite esse finalzinho para divulgar para a gente, que a gente já está estourado já o tempo, né? Não, então rapidamente, né, falando, assim, lá é de 8 a 80, né, eu falo, né, pode então desde pequenininho até os mais velhos, já tivemos tive um aluno com 84 anos. Show de bola, Né? Eu acho isso incrível. Foi o aluno mais velho que nós tivemos lá da parte de informática, né, e ele quis aprender, né, sobre tecnologia para conversar com os netos, né, fazer videochamadas, aprender a mandar e-mail, criar redes sociais para ele, né. Então o conteúdo para o adulto, para o idoso, ele é muito diferente do adolescente. Eu não vou pegar um idoso e submeter ele a um curso longo, maçante, né? De jeito nenhum, que para ele vai ser maçante. Diferente do adolescente que está ali voraz por conteúdos, né? Que aprendeu uma programação, alguma coisa assim. Então nós atendemos desde pequenininho até a melhor idade, né? E aí nós temos cursos de informática, toda a parte de tecnologia, desde o básico, intermediário, avançado, cursos de programação, cursos de inglês. Nós temos o básico, intermediário, avançado, conversação, preparação para intercâmbio, para o inglês business também, né? Então nós temos aí toda essa parte de inglês bem formatado,
professora de inglês, por exemplo, morou 9 anos na Inglaterra, então além da fluência no inglês, ela também tem toda uma vivência de outro país para passar a questão cultural para os alunos, né? Aí nós temos cursos profissionalizantes, mecânica em carro, mecânica em motos, operador de máquinas pesadas, né, retroescavadeira, colheitadeira, trator, pulverizador, caminhão Munk. Tem na área de saúde, que é auxiliar em saúde bucal. Nós temos socorrista e resgatista, atendente de farmácia. Então são vários cursos, são mais de 80 cursos que nós temos, né? Então, para quem não conhece, fica aqui em Campo Mourão, na Rua Araruna, número 671, né? A pessoa pode, né, telefonar lá no 3523-4995, fazer uma aula experimental gratuita, né? Tem o Zap Zap também, para falar lá na tem, escola? Tem 998... Agora não vou... Não sei. Não sabe. Tem o Instagram também. Tem Instagram, né? Daí o pessoal digita lá. O pessoal acha lá, Bit Cursos lá. Bit Cursos vai achar. É isso aí, Benhur. Obrigada, né? Mais uma vez, ter disponibilizado pra gente esse tempo, vir contar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do ser humano que você é. Eu acho que isso é o mais importante, né? Não é somente uma carreira de sucesso, por isso que você tem todo esse sucesso, pela pessoa que você é, pelo que você... a energia boa que você sempre está refletindo e mandando para o universo. Então isso para a gente é muito importante, para o Podgra é muito importante, que é isso a missão dele, trazer pessoas de energias com muita potência de energia boa para transmitir e levar isso para o Brasil inteiro. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, para mim isso aqui é uma oportunidade, né, de estar participando. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite, né? E eu desejo que você tenha muito sucesso aqui, amém, que as pessoas que estão assistindo possam absorver um pouquinho, né, dessas histórias, né, conhecimento, sim, que foi passado. Se isso contribuir com uma pessoa sequer, já está cumprida a missão aqui. É verdade. Então, para mim, fico muito, muito grato mesmo, muito honrado. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Pessoal, até mais, até o próximo. E um abraço aí a todos. Fica com Deus. Beijo.